atrapalha, não. Tá, acho que eu vou ficar rodando nessa cadeira. Não vou. Dia 13/4/2018, vulgo aniversário de 18 anos da minha irmã. E era pra ser um dia normal, só que o universo, né, decidiu que não seria bem assim pra mim e pra algumas pessoas. Então eu vou contar aqui hoje um pouco do dia que aconteceu esse acidente. E pra quem não lembra, eu vou deixar aqui algumas fotos desse dia, porque passou em vários jornais isso. Eu queria começar falando que eu tô gravando esse vídeo porque estamos em um momento que muita gente tá em casa e muita gente tá refletindo sobre coisas simples e coisas sobre a vida. Então eu achei esse momento bem legal pra gravar. Enfim, eu vou gravar alguns vídeos. Esse ano fez 2 anos do acidente, então eu acho que agora já tá na hora de eu falar um pouco e eu quero falar um pouco sobre. E no próximo vídeo vocês vão ver mais ou menos o porquê. Era o dia 12/4, a véspera do aniversário de 18 anos da minha irmã. E aí ela começou a chorar, falando que sentia que o aniversário dela não era pra ser naquele dia. Até então a gente não entendeu nada, eu achei que era por conta dela estar fazendo 18 anos, que é uma coisa muito importante, enfim. Então, até aí tudo bem. Deu meia-noite, parabéns, essas coisas, tudo mais. Ela chorou mais, só que acho que é normal. Ô, gente! Abaixa mais aí a TV! Todo mundo falou. Até aí tudo bem. No outro dia eu tinha aula, era uma sexta-feira 13, e eu não queria ir pra aula e minha irmã não queria que eu fosse. Ela pediu pra eu ficar com ela porque ela ficaria em casa sozinha o dia todo. Só que eu tinha alguma coisa que eu não lembro o que era, então eu precisava ir pra escola. Mais um dia normal, eu me arrumei, peguei a van e o dia já começou meio bagunçado. Porque quando eu peguei a van, tinha uma pessoa no lugar que eu sempre sentava. Então eu tive que sentar num lugar totalmente diferente, que, sei lá. E aí por isso eu já fiquei... Não deveria ter vindo pra escola. Menina de 12 anos. Eu tinha 12 ou eu tinha 13? Eu tinha 12 anos. Então eu entrei na van, sentei em outro lugar, tudo bem. E a única coisa que eu lembro daqui pra frente é que no meu fone tava tocando Racionais. Agora eu não lembro mais nada, eu só vou falar coisas que me contaram sobre esse dia. Bom, então eu entrei na van, a gente tava indo pegar a próxima criança. E na casa... Eu vou tentar mais ou menos explicar como que funciona. É um morro, aí aqui tem uma rua e aqui tem outra rua. Então meu tio vem por essa rua e entra nessa. E aí a mesma coisa, a gente fazia aquilo todo dia, entrou na rua e parou de frente da casa da menina. A gente tava esperando ela entrar. Antes da menina entrar, um caminhão sem freio perdeu o controle e bateu na minha van. Só que, tipo, falando assim, parece que foi um acidente desse tamanho. E na verdade foi um acidente desse tamanho. Isso, graças a Deus, antes da menina entrar na van, então o caminhão bateu na van. Depois disso eu não me lembro. Eu não me lembro do que eu senti, eu não lembro de como foi, eu não lembro de ter visto ninguém, eu não lembro de nada. O meu pai trabalha com transporte escolar, então muitas mães estavam ligando pra ele, perguntando se tava tudo bem, se não tinha acontecido nada com a avó dele, porque ele faz ali mais ou menos aquela região da onde aconteceu. Ninguém tinha muita ideia ainda do que tinha acontecido, do quão grave tinha sido, acharam que era uma batida no caminhão. E aí souberam que essa van escolar ia pra minha escola. Então a diretora da escola ligou aqui em casa, só quem tava em casa era minha irmã, então ela atendeu. De princípio, ela achou que eu tinha cabulado aula, porque a primeira pergunta da diretora foi se eu já tinha saído de casa pra ir pra escola. E minha irmã respondeu que sim, e aí a diretora, na maior calma do mundo, porque ela também não sabia qual tinha sido a gravidade do acidente, disse que um caminhão tinha batido na minha van, então eu provavelmente demoraria pra chegar na escola. Minha irmã perguntou se estava tudo bem, ela disse que não sabia ainda e foi isso. Nesse tempo eu não sei muito bem o que aconteceu, mas a minha irmã ligou pra minha mãe não atendeu, e aí ela resolveu deixar quieto, porque achou que minha mãe ia ficar muito preocupada à toa, então ela resolveu deixar quieto. Ligou pro meu pai já estava sabendo, mas de novo, até então ninguém sabia da gravidade do acidente. Uma pessoa que eu não sei quem é até hoje, ligou pra minha mãe, disse que eu tinha sofrido um acidente, eu tava no hospital e que eu tava passando por uma cirurgia. Minha mãe conta que ali a perna dela já ficou bamba, ela não conseguia dirigir até o hospital porque ela ficou muito preocupada. Então alguém, que eu também não lembro quem foi, levou ela até o hospital.
e deixou ela lá. Pouco tempo depois, o meu pai chegou com a minha irmã e os meus pais foram um dos últimos a chegar no hospital. Aí, quando a minha família chegou lá, eu ainda estava sendo operada. E antes disso, quando eu cheguei lá no hospital, aparentemente estava tudo bem comigo, então me deixaram numa maca num canto. O médico passou por mim e ergueu a minha blusa. Quando ele ergueu a minha blusa, ele viu que minha barriga estava muito inchada, então ele disse que provavelmente seria uma hemorragia interna. Ele disse que imediatamente ele ia me levar pro centro cirúrgico porque ele precisava me abrir, estava acontecendo alguma coisa. Teve até uma mulher que meio que brecou ele, tipo, disse que tinha casos piores e que eu poderia esperar. Só que mesmo assim ele disse que não, que ia ser naquela hora e que ele ia me levar. Ele insistiu e a gente foi pro centro cirúrgico. Chegando lá, ele me abriu e viu que realmente tinha uma hemorragia. O meu baço, tipo, quebrou no meio, não tinha mais como salvar o meu baço. Então ele quebrou no meio, ele arrumou lá o que tinha pra arrumar e me fechou. Depois disso, a minha família me conta que o médico disse que se não tivesse me aberto em, acho que 5 minutos ou naquela hora, eu não lembro, provavelmente eu não teria resistido, porque era realmente muito grave a situação. Já que desde a hora que aconteceu o acidente, até aquela hora, eu tava ali com aquela hemorragia dentro de mim. Então ele fala que eu fui um milagre e que eu sou um milagre, porque aquilo acontecer é realmente muito difícil. E depois de meia hora, o médico chamou a minha família para conversar. Quando ele chamou a minha família para conversar, eles foram ali no centro cirúrgico mesmo, no hall do centro cirúrgico. E minha mãe estava desesperada, perguntando se estava tudo bem, se eu ia sobreviver, se eu estava viva. E aí ele disse que eu estava viva e disse que ele fez o máximo que ele pôde. Então ele meio que não sabia se eu ia sobreviver ou não. E minha mãe conta que aí ele colocou o braço na parede, começou a chorar. E ele disse que também tinha uma filha, então tudo que ele pôde, ele fez. Acredito eu, conhecendo a minha mãe, que ali, não só ela, mas como meu pai também perderam o sentido ali, sabe? Porque não é todo dia que um médico fala pra você que não sabe se sua filha vai sobreviver e que começa a chorar na sua frente. Então, ali, meus pais já estavam mega desesperados. Aí os meus tios chegaram e todas as famílias estavam no hospital, porque a maioria das crianças foram encaminhadas pra lá. Então tava uma bagunça. Mandaram todas as famílias para um auditório, porque tinha uma emissora de TV lá fora, e falaram que não era pra dar nenhuma entrevista, porque até então ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Então, pra não dar notícias falsas, todo mundo tinha que ficar lá dentro e não dar nenhuma entrevista. Nesse acidente teve um óbito, mas até então ninguém sabia quem tinha sido. E aí uma mulher chamou a minha família para uma sala e ela estava fazendo o maior suspense do mundo para falar sobre o que ela ia falar. E nisso minha família achou que eu tinha morrido porque ela não falava, ela dizia que tinha que esperar o médico e todo mundo muito desesperado. Chegou na sala, o médico chegou e era só para assinar mais alguns papéis. Então, tipo... Achei meio sem noção da parte dela, porém não sei, não estava lá. Eu fui pra UTI e eu não sei quantos dias eu fiquei lá, mas eu tava na UTI depois da cirurgia e aí uma bagunça e gente querendo saber. E eu lembro de poucas coisas. Eu acho que passaram 1 ou 2 dias e eu tava me alimentando Mano, eu acho que era gelatina. Eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Só que então, eu me alimentava de alguma coisa. E toda vez que eu me alimentava, eu vomitava. Ninguém sabia o porquê disso estava acontecendo. E disso eu lembro, porque eu lembro da minha avó estar ali comigo e ela me dando comida. Uma coisa eu lembro que era quando eu vomitava, a minha dor passava e eu dormia na hora. Eu não sei porquê, mas eu lembro disso. Mas como isso estava acontecendo, eles acharam que tinha, sei lá, acontecido alguma coisa no meio da outra cirurgia, então eles decidiram me abrir de novo. Quando me abriram, viram que o meu estômago tava meio que embaraçado, tava enrolado, alguma coisa assim, eu também não sei. Resolveram o problema e aí eu voltei pra UTI e fiquei mais uns dias lá. Uma coisa que eu lembro foi que teve um dia que eu queria muito fazer xixi, tipo, demais. E teve um enfermeiro, que ele era muito engraçado. Disso eu lembro, cara, como que eu lembro disso? E disse que ia fazer efeitos sonoros pra ver se eu conseguia fazer xixi. Não deu certo, mas eu achei bem engraçado e eu lembro disso até hoje.
E nesse dia eu tava louca porque eu queria fazer xixi, mas eu não conseguia. E aí eu acho que eu xinguei alguém, eu falei um palavrão bem alto porque eu tava de saco cheio. E a minha irmã simplesmente tava muito calma e eu tava tipo, eu quero fazer xixi. Eu também lembro que tinha um enfermeiro muito bonito que eu sigo no Insta até hoje. E provavelmente ele tá vendo esse vídeo. Oi. Enfim, passaram uns dias, eu não sei o que, mas aí eu fui pro meu quarto. A tia de uma amiga minha trabalhava lá. Então ela tentou me deixar no mesmo quarto de uma amiga minha e ela conseguiu. E pra mim isso foi muito bom, porque eu tava desesperada em relação à situação dos meus amigos, porque eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Eu não sabia se eles estavam bem e eu queria muito saber. Então ela tá ali comigo, eu tô vendo a situação dela, então fica mais confortante pra mim. Eu sei que os meus pais não queriam que eu soubesse tão cedo do acidente. Quando eu fui pro quarto eu não peguei meu celular porque teriam várias mensagens e eles não queriam que eu visse ainda, porque eu ainda tava meio mal. Eu tava meio... não sei, mas enfim. Até então eu não sabia que tinha um óbito. Eles também não deixaram contar pra mim. Só que um dia eu acho que minha amiga falou alguma coisa relacionada a isso e aí eu quis saber. E quando eu soube, eu fiquei... assim, pra mim o que importava era aquilo. Eu não me importava com a minha situação. Eu queria saber o que tinha acontecido, queria saber como que tava a família, enfim. Nesse acidente eu tive um pneumotórax. Eu não sei se tem a ver o que eu vou falar agora, mas eu acho que tem. Eu tive um pneumotórax. Aí eu tive que colocar um dreno no pulmão e aí eu tenho a cicatriz deles, porque eu tive que colocar 2 vezes. Eu tenho a cicatriz deles aqui. Eu lembro que uma vez eu fui pra sala de cirurgia, eu não lembro se era pra colocar de novo ou se era pra tirar da primeira vez. E aí eu lembro que eu fui chorando, não só porque eu tava com medo, mas porque eu tava pensando na família. E aí, quando eu tava entrando, a minha mãe tava do meu lado segurando a maca. E aí eu disse pra ela que eu tava com medo e que eu também tava chorando porque eu tava pensando na situação dele. E aí eu fiquei desesperada. Em relação ao acidente, eu sou muito conformada do porquê ter acontecido comigo, porquê ter sido comigo. A única coisa que mexe demais comigo até hoje é realmente esse óbito, que ainda é uma coisa muito difícil de eu falar. Mas continuando, então eu fui pra sala de cirurgia de novo, retirar ou colocar o dreno, não me lembro. E... ok. Então eu tava no quarto, eu tava com o dreno. Eu não conseguia dormir de noite por conta disso, porque eu sempre fui acostumada a dormir de bruço. E por conta do dreno não dava, então todas as noites eram horríveis. E teve uma noite que eu me lembro que eu não tava conseguindo dormir, já tava frustrada. E aí eu comecei a chorar porque eu tava brava, tava sentindo dor, não conseguia. E aí a minha amiga que tava no quarto comigo também começou a chorar porque tava sentindo dor, e aí foi uma bagunça, as duas chorando de madrugada. Enfim, os dias foram passando, eu ia recebendo visita, mas eu quase não lembro das visitas que eu recebi, nem das minhas melhores amigas, eu simplesmente não me lembro. Então já fazia uns 7 dias, mais ou menos, que eu tava no hospital, 6 eu acho, eu não sei. E aí a minha amiga foi pra casa, e aí eu fiquei no mesmo quarto. E nesse tempo, várias pessoas passavam pelo quarto. E aí teve uma mulher que me mostrou uma pedra no rim dela. Enfim, não tem nada a ver isso que eu tô falando, mas eu me lembro disso. Faltavam alguns dias pra eu sair do quarto, pra eu ir pra casa. E eu tava louca pra receber alta, só faltava eu tirar o dreno. Eu ia tirar o dreno, eu ia ficar mais, acho que 1 ou 2 dias em observação e aí eu poderia ter alta. Só que quando eu tirei o dreno, viram que não dava e que eu teria que colocar o dreno de novo. E aí eu já fiquei louca. Nossa, eu não aguentava mais, eu dava valor nas coisas mais simples do mundo. Não lembro se foi dessa vez que eu fui chorando demais, mas eu fui pro centro cirúrgico, coloquei o dreno, voltei pro quarto e lá eu já tava tipo... não aguento mais. Isso que tem pessoas que ficam muito mais tempo. É porque eu, enfim, era Muito nova aquela situação, eu nunca tinha ficado naquela situação.
Pelo que eu me lembro. Mas eu fiquei com o dreno, depois eu tirei o dreno, fiquei em observação e aí finalmente eu pude ter alta. A primeira coisa que eu fiz do mundo quando eu saí do hospital foi no salão de beleza, porque eu não podia lavar o cabelo, eu tava com... Eu esqueci o nome, mas é um negócio que você coloca pra ficar com o ombro assim, que eu não comentei, mas eu também quebrei a minha clavícula. Então eu tive que ficar com isso. E eu não podia molhar de jeito nenhum, então eu também não podia lavar o cabelo. Quando eu cheguei no salão, tinha sangue no meu cabelo ainda. Tava assim, uma situação complicada. Eu não tinha visto minha situação, tipo, a minha aparência até então. Só que quando eu vi, eu fiquei, meu Deus. Eu achei que eu tava linda, tipo assim, de chapinha, como se eu tivesse indo pra escola, sabe? Mas não, eu tenho até uma foto de como eu tava, que circulou pela minha escola toda. Aí eu fui pra casa, as primeiras noites não foram assim tão boas. Obviamente, eu não podia ficar descendo escada, eu tinha que sempre ficar aqui em cima, eu tinha que ficar andando. É muito louco, porque depois de 2 anos eu finalmente tô pronta pra falar disso. Mas acontece, né? Ai, que vergonha. E é claro que o acidente deixou sequelas, tanto físicas quanto emocionalmente no meu corpo. Só que sobre isso eu vou falar no próximo vídeo. Então foi isso, eu contando um pouco sobre o que aconteceu. Espero o próximo vídeo vai ser muito legal. E agora eu sou youtuber. Se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like pra me ajudar. Se você tiver alguma história pra contar, eu vou ficar muito feliz em ler. Isso é muito legal. Vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal e ative o sininho de notificação pra você não perder o meu próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então foi isso. Então foi isso. Ai, que vergonha. Então foi isso. Um beijo pra todo mundo. Cuidem-se nessa quarentena, não saia de casa, que é pra passar o mais rápido possível. E até o próximo vídeo.